19. O processo religioso. Depois de conhecerem os modernos processos de segurança na aviação saturnina, desejaram as caravaneiras conhecer o sistema religioso ou crenças religiosas existentes no gigantesco planeta, e nesse propósito se dirigiram às almas saturninas nos seguintes termos: Queridas irmãs saturninas, antes de encerrarmos esta nossa tão agradável visita ao vosso grande e belo planeta, ainda gostaríamos de conhecer o processo religioso da população saturnina. E então perguntamos: existe aqui um sistema religioso adotado por toda a população, ou procede cada qual nesse terreno segundo a própria crença? Podereis esclarecer-nos? Com muito gosto o faremos, irmãs terrícolas. Para começar, diremos que não existe aqui um processo religioso abrangendo toda a população saturnina. Sendo a população calculada em mais de 60 bilhões de almas, seria realmente impossível a filiação de todas a um único sistema religioso. Existem assim vários sistemas abrangendo cada qual um número avultado de almas e numerosos princípios filosóficos, segundo a região em que vivem as almas. Poderemos dizer, contudo, que todos os sistemas aqui existentes e praticados com verdadeira devoção pelos respectivos adeptos baseiam-se na sobrevivência das almas após o decesso do corpo e na sua evolução em vidas sucessivas. Cultua-se então este planeta, ou melhor, cultua-se então neste planeta e com grande fervor a existência de um ser supremo a dirigir as pessoas em sua existência no corpo físico, acompanhando-lhes os passos e os atos para um julgamento futuro. Esta filosofia é que aproxima e mantém unidas as almas encarnadas, desejosas de poderem merecer as graças daquele Ser Supremo, quando tiverem de encerrar sua existência no planeta. Sucede, porém, que o estado evoluído dos habitantes de Saturno já lhes permite a compreensão da necessidade que existe para todas as criaturas se manterem unidas no mesmo pensamento de harmonia e felicidade, ajudando-se mutuamente sempre que houver oportunidade. Este é o pensamento fundamental de todos os credos existentes neste planeta. Estamos verdadeiramente encantadas, queridas irmãs saturninas, com a vossa descrição. Concluímos então que a própria índole do povo saturnino já o conduz a esse estado de fraternidade. Um ponto ainda gostaríamos de esclarecer, que é o seguinte: há aqui mentores ou sacerdotes incumbidos de orientar ou conduzir as almas no campo religioso? Sim, queridas irmãs terrícolas, existem neste planeta algumas organizações religiosas para esse fim, e muito importantes. Falaremos em primeiro lugar de três dessas organizações, dirigidas, segundo a crença geral, por seres espirituais, incumbidos de difundir o espírito de fraternidade entre os seres viventes. Estas organizações são inacessíveis às criaturas humanas, situando-se também, segundo a crença, nos três pontos mais elevados do planeta. Diz-se que esses três pontos se comunicam frequentemente com a Corte do Ser Supremo, que dirige o planeta, e dela recebem instruções e avisos a serem divulgados entre a população. Não existem propriamente construções materiais nos três pontos elevados nos quais devem residir as entidades a quem nos referimos. Alguém, contudo, que tentou aproximar-se de um desses lugares, declarou sentir-se de tal maneira ofuscado pelas claridades recebidas que resolveu desistir de o conhecer mais de perto e retornou à planície. O que todos aceitam, porém, é que esses três lugares privilegiados do planeta recebem do mundo espiritual de Saturno quanto se torne necessário difundir no solo saturnino. Vem depois um segundo estágio ou categoria de mentores,
constituída de homens possuidores de grandes conhecimentos e reconhecidas virtudes, os quais, segundo a crença, entram em contato mental ou telepático com os dirigentes espirituais dos três pontos já citados. Segundo a crença generalizada, estes homens virtuosos, também chamados sacerdotes maiores, em certas ocasiões passam dias inteiros entregues à profunda meditação, durante o qual se comunicam, ou melhor, durante a qual se comunicam com os pontos privilegiados e deles recebem informações e advertências que devem difundir entre a população. Estes sacerdotes maiores, assim designados pela população, vivem quase isolados em castelos situados nas montanhas e muito dificilmente são vistos nas planícies. Vem depois, finalmente, a terceira categoria de mentores religiosos, designados sacerdotes menores, cuja função é manter-se em contato com a população nos templos, auscultando suas necessidades e problemas, e transmitir-lhes conselhos e advertências recebidos do estágio superior. Esta categoria de sacerdotes conserva-se presente o dia inteiro nos templos, prontificando-se a ouvir e atender qualquer membro da população que necessite de falar-lhes. Bem recentemente sucedeu desenvolver-se em certas regiões deste planeta uma epidemia terrível, que mais tarde se soube oriunda de uma onda atmosférica impregnada de germes terrivelmente maléficos. Os dirigentes espirituais daqueles três pontos mais elevados, cientes da aproximação daquela onda maléfica, agiram com tal eficiência nos avisos transmitidos aos sacerdotes maiores e estes aos menores, que toda a população se preparou para resistir a essa epidemia. Com tudo isso, a mortandade ainda foi grande, sobretudo entre as pessoas desidiosas. Pela violência com que a epidemia se apresentou, não fossem as providências e precauções tomadas, uma boa parte da população saturnina teria regressado ao mundo espiritual. Isto que acabamos de dizer pode dar-vos uma ideia aproximada de como funcionam neste planeta as organizações incumbidas do processo religioso. Deveremos acrescentar, entretanto, que toda a população se entrega diariamente à prática religiosa, seja no comparecimento aos templos espalhados por todas as cidades, seja no próprio culto nos lares, onde existe sempre o chamado quarto de oração. Neste local, a família se reúne diariamente para dar graças ao Criador pelo dia findante e rogar novas graças para o dia seguinte. Neste detalhe podeis bem avaliar o que vem a ser o espírito religioso dos saturninos. Ficamos maravilhadas com mais esta exposição acerca do espírito e das práticas religiosas do vosso grande e belo planeta. Sobretudo, impressionou-nos muito agradavelmente o conhecimento de que o próprio Criador, o Ser Supremo, dispõe em Saturno de pelo menos 3 postos de serviço ou de comunicação. Isto é belo e bem reflete o estado de adiantamento espiritual da população saturnina. E ficamos então a imaginar quando poderá contar a Terra aquele pequenino ponto luminoso que vemos tão distante de Saturno, com um posto de serviço semelhante a estes que existem no nosso, ou melhor, no vosso planeta gigantesco. Recebei, pois, os nossos sinceros agradecimentos, almas saturninas, a quem tanto queremos pela gentileza com que nos distinguis. Esta era uma observação das mais importantes para as almas caravaneiras. Conhecerem algo a respeito do processo religioso de Saturno. Ficaram então muito satisfeitas em conhecê-los através das 3 categorias de mentores religiosos ali existentes. Um detalhe que certamente as caravaneiras desconheciam é que também existe na Terra um posto de serviço espiritual relacionado com o mundo superior e em funcionamento permanente. Seu dirigente poucas vezes é visto,
E isto mesmo quando necessita de ajudar ou socorrer alguém no solo terreno. Este posto de serviço espiritual funciona há vários séculos no Himalaia, cujo dirigente, de tão antigo, já não possui o corpo físico, mas o reintegra quando necessário. Seu nome é Babaji, um grande servidor e amigo do Senhor Jesus. Sua permanência naquela montanha sagrada permite ao Senhor Jesus enviar à Terra intensas vibrações de amor e fraternidade, que o iluminado espírito de Babaji se incumbe de difundir por toda a superfície do planeta. É este um fato que bem poucas pessoas conhecem, graças às quais muitas e grandes ideias estão sendo irradiadas a todos os recantos do planeta. A partir deste século, os serviços executados até agora exclusivamente pelo grande espírito de Babaji estão sendo ampliados com a vinda de mais duas grandes entidades, uma vez que, crescendo a população terrena, faz-se necessária também maior assistência. Passados então os trabalhos de reestruturação em curso na superfície terrena, tempo será de reorganizar o sistema de comunicação entre o mundo espiritual e o mundo terreno, visando a uma maior presença do mundo espiritual no vosso mundo. Babaji contará então com dois novos companheiros em suas atividades incansáveis naquela montanha sagrada, se a mesma continuar de pé, ou em caso contrário, onde melhor convier. Não vos admireis em eu assim me referir à montanha sagrada do Oriente, uma vez que existem possibilidades de vir a mesma a ser demolida no desenvolvimento do processo transformatório da Terra. Se tal suceder, bem possível será pensar o Senhor Jesus neste continente sul-americano para a instalação dos seus serviços na Terra.